Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, uma honra, estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão importante, que é sobre a liderança. Liderança corajosa na era da sobrecarga. Como liderar quando está todo mundo no limite, e não é? Quem aqui não se sente exausto, esgotado, ou percebe que essas equipes estão extremamente cansadas? Vamos falar um pouquinho. Primeiro eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Cláudia Soné, eu sou mãe de 2 filhos, 2 adolescentes, 2 pets, sou casada, sou engenheira civil de formação e talvez de vocação. Eu brinco de vocação porque minha cabeça é lógica, meu raciocínio é extremamente voltado a processos, até processo para passar café eu tenho tudo certinho, o que que acontece enquanto a água está caindo, o que que eu vou fazer com o leite. É assim que a minha cabeça funciona, e isso gestão para gestão de projetos, gestão de processos, gestão de riscos, sempre foi o meu maior aliado na minha carreira. Eu passei 25 anos no mundo corporativo, eu não venho do mundo de gov, mas eu venho do mundo corporativo depois de 25 anos com gestão de pessoas, times globais, implementação de transformação digital e implementação de times ágeis. O ano passado eu decidi empreender, eu decidi mudar a minha vida. Eu brinco que não é apenas uma transição de carreira, porque a carreira da gente está dentro da vida da gente. Então eu quis mudar a minha vida e com coragem, 25 anos depois do mundo corporativo, eu comecei a minha empresa. Convido vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a Soné Consulting, a empresa a qual eu fundei o ano passado, final do ano. E hoje eu trabalho com mentoria de líderes, com consultoria para empresas, empresas que querem passar de fase, empresas familiares, empresas que querem fazer o melhor planejamento estratégico. Sou conselheira independente também, sou certificada pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E essa sou eu, um pouquinho mais da minha história para vocês. E o fato é, vivemos no mundo do esgotamento físico e mental. O burnout deixou de ser um fator apenas individual, considerado uma fraqueza individual até talvez alguns anos atrás, pré-pandemia. É indiscutivelmente hoje, doenças mentais estão relacionadas ao trabalho moderno. Aí você pode me perguntar, tá bom, Cláudia, mas o que isso tem a ver comigo? Por que que eu, um líder, devo me preocupar com o burnout? Espero que esse slide traga para vocês o mesmo, talvez, explosão de informações que trouxe para mim quando eu olhei esses números pela primeira vez. Nós pulamos no Brasil de cerca de 823 casos em 2021, quando a gente começou a reportar pelo INSS os números de afastamentos registrados por burnout, saúde mental, para cerca de 7.000 casos o ano passado. Estamos falando de um crescimento de quase 750% de casos de burnout, doenças mentais relacionadas ao trabalho, registrados pelo Ministério da Previdência. E vocês acham que isso é tudo? É apenas o topo do iceberg. A gente sabe que ainda há muita subnotificação de afastamentos, afastamento de saúde mental. Por mais que a gente tenha melhor conhecimento hoje sobre as doenças mentais, talvez menos tabu, a NR1 chegando para ajudar as empresas a se estruturarem, ajudar os funcionários a terem mais segurança no reporte. A gente sabe que ainda estamos longe de ter essa estatística apurada. O diagnóstico é difícil, é muita confusão de sintomas, o que é depressão, o que é realmente hormonal, o que é só um cansaço, problemas externos, pessoais. E existe um para mim que eu acho que é um dos maiores alertas para quem trabalha com liderança e equipes aqui hoje, que é o sofrimento silencioso. São aquelas pessoas que não deram sinais talvez ativos, não preventivamente levantaram a mão, mas que estão dando sinais, estão dando sintomas. E que um líder corajoso, um líder com foco na humanização da sua equipe, ele tem como perceber isso hoje. E é essa discussão, essa reflexão que eu proponho hoje de manhã para a gente aqui. O que fazer enquanto líderes para perceber
quando a minha equipe precisa de ajuda, ou o que fazer enquanto líder para não colocar minha equipe numa situação de esgotamento mental. Aconteceu comigo. 25 anos no mundo corporativo, eu não posso colocar a culpa na minha empresa. Foi uma situação única, pontual, uma liderança, uma gestão, uma, uma célula da organização. E eu falo para vocês com experiência, porque eu fui estudar sobre o assunto. Burnout não tem a ver com falta de resiliência. Eu escutava muito isso. Falta de resiliência. Não. Burnout não tem a ver com carga de trabalho apenas. Não é sobre quantidade de trabalho. E burnout não é depressão. Burnout está relacionado a um ambiente tóxico, hostil. E o que é isso? A gente escuta tanto ambiente tóxico, né? Tá tão um jargão, talvez, sendo usado com mais frequência. É quando você está num ambiente que aquela liderança, o trabalho com aquela liderança afeta os seus valores inegociáveis. Quando você passa dos seus valores éticos e profissionais por pressão de resultados, por cobranças, por métricas, coisas que você não concorda profissionalmente e até eticamente. Quando você não tem o empoderamento decisório. O que é isso? Quando você não está na decisão, mas você que limpa a sujeira do que foi decidido pelos outros. E isso não é do dia para a noite. Eu vejo algumas cabecinhas assim. Não sei se isso é bom ou se é perigoso, mas é sobre isso mesmo. E não é do dia para a noite que isso acontece. Todo esse cenário, ele gera ansiedade. Uma falta de segurança psicológica. A colega Amanda Menezes falou um pouquinho anteriormente sobre segurança psicológica e é sobre isso na liderança hoje. Enquanto líderes, vocês estão promovendo a segurança psicológica nas equipes de vocês, onde as pessoas têm abertura para falar o que pensam, onde elas se sentem ouvidas. E um gaslighting corporativo. Nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes, me coloco à disposição para trocar com vocês no final, mas tudo isso aconteceu comigo. E isso me desconectou da minha empresa, me trouxe uma série de outras oportunidades. Eu olhei para dentro, olhei para fora e resolvi empreender. Mas o fato é, o burnout me desconectou da minha liderança, perdeu aquele vínculo de credibilidade que eu tinha com a empresa. E isso não cola de volta. Quais os impactos práticos, então, do esgotamento mental nas nossas equipes? A queda de produtividade é o carro-chefe aqui. O trabalho perde tração, perde qualidade. Você não sabe se é um desengajamento, se é um cansaço, se é desmotivação. O fato é que queda de produtividade é sentida. Sem falar nos custos previdenciários que a gente tem na empresa, né? O funcionário tem que se afastar muitas vezes, tem que colocar uma outra pessoa no lugar, quebra também toda a estrutura da tua equipe. O clima organizacional. Quem é líder aqui, trabalha com equipes há muito tempo, sabe que as pessoas se falam. E elas se falam bastante a seu respeito também. Então, isso quebra todo o seu clima de confiança dentro da equipe. E pior ainda, pode quebrar a confiança com a empresa, com a instituição. E o impacto que eu queria que vocês prestassem atenção nas equipes de vocês está diretamente relacionado à retenção de talentos. O funcionário pode não pedir demissão ou pode não sair da empresa, mas ele pode ficar ali encostado, sem produzir, sem qualidade, se arrastando e contaminando outras pessoas dentro da sua equipe. Eu ofereço aqui para vocês o DNA do líder corajoso. Estamos falando de liderança corajosa, para não dizer liderança humanizada, né? Existe outra opção que não seja liderança humanizada? Então, o DNA do líder corajoso, ele está entre o equilíbrio da vulnerabilidade e da autoridade. Do lado direito da tela de vocês, sobre a estrutura, essa é a parte talvez mais fácil que a gente aprenda nos cursos de liderança que a gente faz, né, ao longo da carreira. É sobre como o líder conhece os objetivos da sua empresa, da sua equipe, do seu time, estabelece metas claras e mensuráveis.
A comunicação é clara e objetiva. As métricas são saudáveis, com clareza de propósito. Remoção dos impedimentos. A gente está falando muito sobre lideranças de times ágeis aqui, né? Liderança que remove impedimentos da sua equipe. Mas isso talvez seja o beabá de um líder, a parte estrutural, a parte mais operacional. E a parte da empatia. Essa é a chave do líder corajoso em era de sobrecarga, a empatia. Liderar não é sobre si, liderar é sobre o outro, sobre promover o crescimento da sua equipe, sobre divulgar o trabalho bem feito pela sua equipe. É promover um ambiente saudável para que as pessoas se desenvolvam e queiram estar ali. Todos os dias acordem escolhendo estar ali. Um líder corajoso, humano, é aquele que traz a segurança psicológica e protege o seu time, ele blinda o time de distrações externas. Alguém aqui já ouviu falar sobre um conceito chamado mentoring? Sobre a Jennifer Wallace? Para mim também era novo. Em janeiro desse ano, eu vi a Jennifer Wallace apresentando em Austin, no SXSW. Quem não conhece o SXSW é a maiores feiras, os maiores summits de inovação e comunicação do mundo. Esse ano foi em janeiro, foi em Austin. E lá ela apresentou o mais novo livro dela, sobre mentoring. Isso me chamou a atenção. Eu falei, o que ela quer dizer com mentoring do inglês? Você importa. Eu me importo com você. Você importa para mim. E ela traz esse conceito de eu sou importante para alguém e agrego valor ao mundo ao meu redor. Quando eu vi a palestra dela, quando eu li o livro dela, deu um clique em mim também. Eu falei, é sobre isso. É sobre o momento da liderança hoje em dia. Trazer a humanização real para as relações profissionais. Conseguir olhar através de métricas e números. Ninguém aqui vai ser psicólogo, vai ser pai e mãe de ninguém, não. Mas é ter um ambiente de trabalho mais saudável, que vai gerar para você depois resultados muito positivos. E aqui, para mim, está o segredo do trabalho moderno, o mentoring. Fazer com que as pessoas percebam que elas importam. E apresento 4 pilares práticos sobre mentoring, para que as pessoas sintam que elas importam. É o óbvio sendo dito, né? É o óbvio sendo trazido à tona para a gente. Podem tirar fotinho, eu estou vendo as pessoas tirando fotinho. Isso é bom mesmo. Então, é sobre ser visto, sobre ser valorizado, sobre saber que o teu trabalho tem impacto. E é sobre sentir que você pertence àquele time, àquela organização, àquela estrutura. E como é que a gente faz isso de maneira muito prática, no dia a dia? A escuta ativa verdadeira. A gente já ouviu falar sobre isso aqui hoje. É treino. A gente também está acelerado. A gente também está no esgotamento físico e mental. Se prepara antes de uma reunião com o seu funcionário, com a sua equipe. Deixa eles falarem. Faça a escuta ativa. Tem muita oportunidade na fala das pessoas. O reconhecimento específico. Não é aquele tapinha nas costas para dizer que eu agradeci, não. É em detalhes, saber o que a pessoa fez e reconhecer aquele trabalho por completo. E atenção genuína. Quantas vezes a gente está numa reunião presencial e está olhando o relógio ou o celular está tocando, a mensagem está chegando, está digitando alguma coisa. Tanto no presencial e no online as pessoas percebem isso. Isso não passa a sensação que você está sendo visto, que você está realmente se importando com aquele momento que você se preparou para aquela reunião, para aquela conversa. Profissional ou pessoal, né? Ser valorizado. Todos nós queremos ser valorizados pelo trabalho que fazemos, pelo que somos, pelo quem somos. Então, dar autonomia estruturada para a sua equipe, saber delegar, saber explicar as metas e o que você espera, as expectativas claras para poder delegar, para poder ter autonomia estruturada. E pedir a contribuição, mostrar a vulnerabilidade. Como eu posso fazer para te ajudar? O que melhor podemos fazer enquanto equipe?
e demonstrar confiança. A confiança diminui a ansiedade. A ansiedade evita um burnout. Ter impacto. É importante que saibamos o impacto que nosso trabalho provoca, não só no time, na empresa, na organização, no cliente. O que o seu trabalho está ajudando a fazer no macro? Isso faz diferença na confiança das pessoas. Isso faz diferença no engajamento das pessoas. Elas se conectam com você enquanto líder e com a sua empresa, com a sua organização, com o seu instituto. E por último, e não menos importante, o pertencer, do inglês belong. É sentir que você pertence. Por tudo isso, eu faço parte. Essa é a minha área de conforto, é estar nessa equipe, é estar com essas pessoas. Eu quero estar aqui. E para isso acontecer, o líder tem que fazer as relações mais humanas possíveis. E com isso, apresento para vocês o que eu chamo de produtividade sustentável. É sobre tudo o que nós falamos antes. O time sente que importa. As pessoas sabem que fazem diferença, que são vistas, são percebidas na sua organização. A confiança aumenta, a motivação aumenta, o engajamento aumenta, como consequência, a colaboração aumenta. Com isso, a produtividade, teus resultados serão melhores. Então, isso é a produtividade sustentável de médio e longo prazo, para resultados realmente significativos, para retenção de talentos, para projetos de médio e longo prazo. Isso não quer dizer que o resultado não é importante, mas pessoas ainda, mesmo em era de IA, pessoas entregam resultados. E pessoas motivadas, pessoas confiantes, têm produtividade maior e menos afastamento, menos impacto na vida da empresa e das pessoas. É o óbvio de novo, né? Como a gente passou um pouquinho do tempo, vou passar rápido aqui do Metrin para os princípios ágeis. Ser visto, comunicação face a face. Ser valorizado, os indivíduos motivados. Ter impacto, as pessoas perceberem que elas entregam valor, elas são percebidas por entregar valor. E pertencer. Equipes seguras, equipes confiantes, que se conectam com a missão e com a visão da empresa, da equipe onde elas trabalham. Precisamos urgente, enquanto líderes, seja o órgão do governo, seja no corporativo, seja no seu empreendedorismo, mudar a nossa mentalidade de um líder de mecanismo de defesa, quanto isso não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso, com um líder corajoso, realmente, genuinamente conectado às pessoas, com foco em relações humanas profundas, que promove engajamento genuíno e previne a sensação de vazio e desgaste nas equipes. E a pergunta é: meu time sente que importa? O time de vocês, eles sabem que importam para vocês? E ofereço aqui para vocês um toolkit, uma caixinha de ferramentas, talvez para vocês terem na mesa de vocês, no computador, para lembrarem no dia a dia das relações de vocês com as suas equipes. Pergunte para as pessoas com quem você trabalha, com quem você se relaciona, seus amigos, a sua família. Pergunte olhando no olho das pessoas. Se conectem com as pessoas. Como você está de verdade? Como você está hoje? Dê uma pausa, espere a pessoa responder. Já não atravessa uma outra pergunta, um outro comentário em cima. O que está drenando a sua energia hoje? O que está te consumindo, te preocupando hoje? Como líder, é muito mais como o que eu posso fazer para te ajudar. O que você precisa de mim, do time, para fazer a sua entrega, para bater a sua meta, para ter um trabalho seguro. E não menos importante, celebre as conquistas, as pequenas conquistas. Estamos falando de ágil, o dia a dia, as pequenas entregas. Não espere um projeto completo.
As pessoas motivadas ao longo do caminho, passo a passo, elas chegam no final. Equipes quebradas, desgastadas, podem não chegar no final. E o resultado pode não ser aquele esperado. Então, com isso, eu deixo para vocês uma pergunta. Enquanto líderes corajosos, focados em relações humanas, que querem fazer a diferença, o que você fará amanhã, segunda-feira, para que o seu time sinta que ele importa e que as pessoas fazem a diferença para você, para o seu time e para a sua empresa? Obrigada. Eu fico à disposição, se alguém quiser continuar a conversa, por favor. Obrigada.